Olá, seja bem-vindo ao canal da Consilac. Aqui nós discutimos vários assuntos interessantes relacionados aos processos de fabricação de leite e derivados. Sempre com aquele conteúdo bacana, que com certeza vai te ajudar e te esclarecer algumas dúvidas. Meu nome é Éder Mesquita e hoje eu quero trazer para vocês um assunto que é uma dúvida de alguns clientes e amigos nossos que entram em contato para poder saber mais sobre o processo de fabricação de mussarela condimentada. É isso aí. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre mussarela condimentada. Eu quero explicar para vocês alguns detalhes técnicos e também deixar aqui a nossa opinião sobre essa forma de disposição do queijo mussarela ao mercado. É uma dúvida bastante recorrente que nós recebemos, nos questionando sobre a produção de queijo mussarela condimentado. É viável ou não? Bom, para essa resposta eu digo a vocês que depende. Infelizmente depende. E as respostas matam muita gente de raiva, né? O que acontece é o seguinte: depende da forma como que você quer fazer a disposição deste tipo de produto. Logicamente, a mussarela condimentada ela não vai atingir patamares de vendas como a mussarela barra tradicional. Este tipo de queijo condimentado ele tem um uso muito específico, normalmente utilizado como aperitivo. E por isso, ele não vai alcançar níveis de venda como a mussarela tradicional, porque a mussarela tradicional ela pode ser utilizada em uma série de pratos da culinária brasileira e que favorece então o seu uso. Mas o fato de fazer a adição de condimentos à mussarela traz algumas características que atraem bastante pessoas, porém é um produto que é de uso específico, como aperitivo. Por isso, nós podemos ter em mente que produzir o queijo mussarela condimentado é uma alternativa para a apresentação desse tipo de queijo ao mercado, ou seja, é uma forma de diversificar a sua produção e apresentar a mussarela de formas variadas ao mercado. O mais importante é a gente lembrar que ao adicionarmos condimentos à mussarela, o que a gente está fazendo é agregar valores a este produto. Normalmente, em termos financeiros, essa agregação de valores, ela gira em torno de R$ 1 a R$ 3 e dependendo da situação pode ser até mais. Ou seja, isso acaba tornando a mussarela condimentada um produto bem atraente, né, à vista do consumidor e também atraente financeiramente para quem produz. Mas e como produzir? O que muda? O que precisamos fazer para produzir a mussarela condimentada? Bom, inicialmente você precisa fazer o registro do seu produto, seja no órgão de inspeção federal, estadual ou municipal, depende do seu registro. E é importante que esse registro ele seja feito da mussarela condimentada. Por quê? Porque mesmo que você tenha registro de mussarela tradicional, não dispensa o registro da mussarela condimentada. E detalhe importante, no registro da mussarela condimentada, você deve colocar todas as formas de apresentação, seja ela bolinha, palito, nozinho, trança, cabacinha e por aí vai. Só depois que você tenha o registro desse produto no seu órgão de inspeção é que você pode comercializar tranquilamente essa maravilha de queijo. Eu vou confessar para vocês, eu gosto muito desse tipo de queijo. Mas vamos lá. Como eu disse a vocês, a forma de apresentação da mussarela condimentada varia bastante. A forma seria bolinha, nozinho, palito, trança, cabacinha, entre outras. Ela vai variar bastante, porém, o que é mais legal é que a forma de condimentar essas apresentações da mussarela é a mesma. Ou seja, você não terá um processo para condimentar a bolinha diferente do processo de condimentar um palito. É sempre a mesma forma de condimentar. Isso ajuda muito. Um detalhe importante e que vem sempre uma pergunta para nós. Quais os condimentos eu posso utilizar? São várias as opções de condimentos que nós podemos utilizar
para produzir uma mussarela condimentada. Nós temos aí, por exemplo, orégano, pimenta calabresa, salsa, cheiro verde, coentro, azeitona, tomate seco, são várias opções, né? E o que é mais importante é que a legislação, que é o RTIQ, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Mussarela, quando trata da condimentação, ele simplesmente traz esta frase para nós: não existe nessa legislação nenhuma especificação de quais são os condimentos ou especiarias que podem ou não ser utilizados no processo de fabricação de mussarela condimentada. O importante é entendermos o seguinte: desde que o condimento seja considerado apto ao consumo humano e que, tecnicamente, ele seja viável, ou seja, a sua utilização não afetará as características funcionais do queijo mussarela, e também, desde que seja aprovado pelos órgãos de inspeção, seja estadual, federal ou municipal, este condimento poderá ser utilizado no processo de fabricação de mussarela condimentada. Um ponto de grande importância quando fazemos uso de condimentos é evitarmos o uso de condimentos frescos, como salsa, cheiro verde, azeitona. É complexo o uso desse tipo de condimento, porque esse condimento ele pode vir a trazer contaminações para o nosso produto, visto que nessas condições eles estão sujeitos a alguns tipos de bactérias e fungos e leveduras que podem trazer problemas para o nosso processo de fabricação. A recomendação é que sejam utilizados condimentos desidratados. O condimento, quando ele é desidratado, é uma perda gradual de água. O que acontece? Esse condimento ele não está propício ao desenvolvimento de bactérias, porque elas necessitam de água para se desenvolver. E uma vez que a quantidade de água disponível nesses condimentos desidratados é muito pequena, o número de bactérias tendem a diminuir até mesmo serem eliminadas, o que não vai trazer nenhum tipo de contaminação para a mussarela que for condimentada. Além disso, como estamos tratando de algumas empresas em que querem produzir a mussarela condimentada e nesses locais a fiscalização é rigorosa e a empresa ela quer ter segurança alimentar, nós somos obrigados a adquirir os condimentos de fornecedores homologados, ou seja, aqueles fornecedores em que você tem plena confiança de que o produto que está sendo fornecido é apto e está em condições adequadas para ser consumido. Então, te recomendo muito que a aquisição de condimentos seja feita de fornecedores homologados e que também te forneçam laudos garantindo a qualidade daquele ingrediente que vai ser utilizado. Mas como adicionar os condimentos à mussarela? É uma dúvida de muitos, mas que a resposta é muito simples. É uma etapa simples do processo de fabricação. A massa da mussarela, ela é filada, moldada nas diversas apresentações que já falamos, palito, trança, nozinho, cabacinha, entre outros. E logo após essas apresentações, elas são colocadas em salmoura, para que adquiram um teor de sal desejado. Logo após a salga, elas são colocadas em recipientes específicos para que se escorra o excesso de salmoura e assim elas estão aptas para serem condimentadas. O processo de condimentação ele pode ocorrer na sala de embalagem e ele é simples. Basta você colocar os condimentos que você deseja utilizar, que seja um tipo de condimento ou um conjunto de condimentos em um recipiente, e assim você coloca as peças, as apresentações de acordo com a sua necessidade. E essas peças são misturadas, muitas vezes manualmente, até adquirirem a quantidade de condimento que você entende que seja mais interessante. E assim são direcionadas as embalagens individuais que devem ser seladas a vácuo e termoencolhíveis para que a apresentação fique mais interessante aos olhos do cliente. E muitos me perguntam, mas é só na casca? É só na casca que a gente faz a condimentação da mussarela? Pois bem, é na casca. O fato da gente
colocar condimentos na casca traz uma série de benefícios. Porque uma vez que você coloca no interior do queijo, você acaba por diminuir a vida de prateleira do queijo. E isso é muito prejudicial. Por isso, então, a melhor apresentação é justamente na casca. Não existe na legislação uma quantidade máxima de condimentos que podem ser utilizados. Mas, pensando bem, existe sim. Se você utilizar mais de 50% de condimentos na mussarela, sobre o seu peso, na verdade ela não poderá chamar queijo mussarela. Brincadeiras à parte, na prática, quando você faz uso de um condimento, o seu objetivo é que aquela peça de mussarela adquira um sabor característico daquele condimento utilizado, sem que esse condimento altere as características funcionais da mussarela, principalmente a característica de derretimento. A mussarela deve continuar a derreter, mesmo sendo condimentada. Os principais problemas que nós encontramos quando vamos condimentar um queijo mussarela estão relacionados principalmente ao excesso de uso de condimentos e também à utilização de condimentos que diminuam a vida de prateleira do queijo. Com certeza, esses são os nossos maiores problemas quando pensamos em condimentar um queijo mussarela. Mas, para evitarmos esse tipo de problema, nós devemos fazer como já falamos anteriormente. Primeiro, adquirir os condimentos de fornecedores homologados, ou seja, fornecedores que você tem certeza de que são fornecedores de qualidade. E principalmente que te enviem os seus laudos e certificados de qualidade. E quando formos fazer uso desses ingredientes, a quantidade ela deve ser suficiente para que a peça de mussarela adquira o sabor característico daquele condimento, porém sem descaracterizar. Não temos como mensurar, porque isso vai variar de uma região para outra no Brasil principalmente, quanto que você deve utilizar. Mas fica a dica, inicie com pequenas quantidades, observe o que o mercado vai te responder sobre a característica do seu queijo e assim você vai achar o ponto ideal da quantidade de condimento a ser utilizado. Com certeza, fazendo assim, nós não incorreremos nesses problemas que falamos e nós teremos aquela maravilha de queijo. A minha dica para você que quer iniciar a produção de queijo mussarela condimentado é que você escolha condimentos regionais, aqueles condimentos que são mais aceitos na sua região. Assim você terá com certeza um público bastante grande e que vai aceitar com certeza o seu produto. Mas também inove, traga condimentos de outras regiões, condimentos interessantes para a sua região e você vai começar a diversificar. E assim você vai também atrair aqueles consumidores que são mais curiosos, que gostam de novos sabores. Essa é a minha dica para você. Bom, pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e que você que deseja produzir mussarela condimentada tenha grande sucesso nessa empreitada. Eu espero você para os nossos próximos vídeos.